Senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos da Lei Complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos realizando a 10ª audiência pública de finanças sobre o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2015. Agradeço a presença da senhora Raquel Campaiol, secretária municipal de Fazenda, e registro a presença dos vereadores Juca Bortoluzzi, presidente da Câmara, vereador Wilson da Engenharia, vereador Giovanni Bolfin, e ao público presente. Para início dessa audiência pública, faremos a leitura do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101 de 2000. Artigo 9º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no inciso 1 do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Queremos esclarecer que apenas as questões relacionadas com as metas fiscais poderão ser tratadas nesta audiência pública. Portanto, não permitiremos a inclusão de outros assuntos estranhos à finalidade para a qual foi convocada. A senhora Raquel Campaiol, secretária municipal de Fazenda, está nessa oportunidade representando o prefeito municipal e é quem usará da palavra para exposição, aos que após as perguntas serão feitas. Então, com a palavra, a secretária Raquel. Gostaria primeiramente de cumprimentar o vereador Bebeto, presidente da Comissão de Finanças, o vereador Wilson, integrante da mesma comissão, o vereador Juca Bortoluzzi, presidente dessa casa, o vereador Giovanni, aqui presente, e aos demais presentes. Nós vamos dar início à apresentação dos dados do exercício de 2015, é o terceiro quadrimestre, o qual possui os dados de encerramento do ano. Um ano muito difícil, inclusive, e conforme nós vamos ver aí nos dados. O primeiro quadro, ele se refere às receitas correntes. As receitas correntes tinham uma previsão anual de R$ 409.580.363,92. Deste valor estimado, foi arrecadado 96,76%, ou seja, R$ 396.229.361,91. Parece que, percentualmente, menos de 4%. Parece que não é muito, mas em valores isso representa 13 milhões. Então, 13 milhões, o que tínhamos previsto, que já era uma previsão extremamente enxuta, né? Fizemos um orçamento bem enxuto ano passado, mesmo assim, ainda do que tínhamos previsto, 13 milhões das receitas correntes não foram cumpridas. As receitas de capital, que representam as operações de crédito, alienação, outras transferências de capital, de 81 milhões e 35 mil, 10 milhões 639.452 foi arrecadado, 13%. Diferente das receitas correntes, as de capital, quando elas não são arrecadadas, a despesa não acontece, porque geralmente o que a gente coloca como previsão são convênios e que tem que ter sua previsão orçamentária para que seja pleiteado. Porque se não tiver previsão orçamentária, a gente não consegue nem pleitear o convênio, né? Mas quando ele não acontece, a despesa não acontece também. Um total, então, de receita corrente de capital de R$ 408.248.854. No total, 82,9% do previsto. As despesas. As despesas correntes empenhadas somaram R$ 411.987.337.
As liquidadas, que são as que realmente aconteceram, foi 408.819.207. Despesa de capital, 31 milhões, liquidada, 31.646.201,60. Então, nós podemos ver que com uma receita de capital de 10 milhões e 600 e uma despesa de 31 milhões de capital, 20 milhões foi usado de recurso próprio nos investimentos, de receita corrente. Total de despesa empenhada de 446.409.305 e a liquidada de 442.033.997. Na despesa liquidada, num comparativo da receita arrecadada com a despesa liquidada, deu uma despesa maior de 33.785.143. Aqui as despesas por funções de governo, né? Sempre, como nas audiências anteriores, né, a saúde e a educação são as que representam o maior volume de despesa. De manhã teve a audiência da saúde, né, eles apresentam aqui as ações da saúde e os valores que são liquidados da saúde. Nós apresentamos o valor empenhado, por isso que o valor é maior. Então, 130.667.082 para a saúde e educação, 108.088.370. São os maiores investimentos. Depois, em seguida, tem o saneamento, que tem os 58.700.000. Aqui é o demonstrativo da receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela é o acumulado da arrecadação de 12 meses. Como nós estamos apresentando o ano 2015, o terceiro quadrimestre, ele representa o valor fechado do ano, né? A receita corrente líquida, ela serve para o cálculo das despesas com pessoal. Então, o total de despesa da receita corrente líquida foi de 396.229.361. Resultado primário. No resultado primário, é um confronto das receitas fiscais com as despesas fiscais. O total de receitas fiscais, deu 402.799.542, e as despesas fiscais, 435.705.966. Deu um resultado primário negativo de 32.906.424. O resultado nominal. O resultado nominal apurado no bimestre é de 36.926.637,16. Demonstrativo de restos a pagar. Restos a pagar. Escrito em exercícios anteriores, 900.965. Em 31 de dezembro de 2014, 40.635.955. Aí, durante o ano de 2015, foi cancelado 42.264. Pago 40.829.846. Restando a pagar 664.809. Escrito em exercícios anteriores, 1.169.000. Dos anos anteriores, ainda possui o resto a pagar de 6.324.008. Por que ainda possui esse estoque? Esse estoque se refere principalmente a contratos das creches que tem convênio e que a gente não pode fazer o cancelamento do empenho, porque a gente sempre deixa de um ano para o outro só os empenhos que são liquidados, né? Os empenhos não liquidados, a gente usa o orçamento do ano vigente. Porém, esses convênios, nós tivemos que manter esses empenhos para irem liquidando ao longo dos anos, hein? Agora é o demonstrativo das receitas de operação de crédito e despesas de capital. As receitas de operação de crédito tinham uma previsão de 17.042.000. Foi realizado no ano 2015 uma operação de crédito de 2.410.000,
que se refere aos veículos adquiridos para a Secretaria de Saúde, né, daquela frota verde. Despesa de capital, nós tínhamos uma previsão de 81.864.000, que seria de todos os investimentos. Porém, foi liquidado 31.646.201. Né? O quadro embaixo ele faz um confronto das despesas de capital com as receitas de operação de crédito. Por que dá esse volume aqui? Ele faz referência à regra de ouro, que você não pode gastar menos do que você teve de operação de crédito. Porque a operação de crédito ela só pode ser utilizada para investimento. Quando a gente tem uma despesa de capital menor do que a receita de operação de crédito, ela vai contra essa regra de ouro, que diz que a operação de crédito ela tem que ser usada para despesa de capital. E aqui está demonstrando isso, que a receita de capital ela foi menor que a receita de operação de crédito foi menor que a despesa de capital. Então, não foi utilizado a receita de operação de crédito para a despesa corrente. É isso que a regra de ouro diz, que não pode ser usado despesa de capital para receita corrente. Desculpa, receita de capital para despesa corrente. É o contrário que pode. A alienação de ativos é a mesma coisa. O que é adquirido com receita de alienação de ativos não pode ser, o valor de despesa de capital não pode ser menor do que a alienação de ativos. Acho que ficou fora de ordem o último quadro que coloca o valor da arrecadação da alienação de ativos. É o último. Aí. Então, nós tivemos, em 2015, um total de R$ 356.109 de alienação de ativos. A maioria é da receita do Nova Conquista. Esse dinheiro ele tem que ser menor ou igual à despesa de capital. Mas, como nós tivemos 31 milhões na despesa de capital, tá correto, que não poderia a despesa ser menor do que esse recurso. Agora, o próximo é as despesas com pessoal, né? Nós vínhamos do exercício de 2014 com uma despesa de capital, despesa com pessoal de 50,38%. Nós fechamos 2015 com 56,16% de despesa com pessoal. Por quê? Se nós observarmos os valores, as despesas com folha de pagamento superaram 29 milhões em 2015, em comparação a 2014. Porém, a receita foi de 12 milhões a mais só. Então, o nosso principal problema de recursos em 2015 foi por conta da baixa arrecadação, né? Se nós corrigirmos a arrecadação de 2014 com a inflação, que foi no período de 11,27%, nós teríamos 31.324.000 de arrecadação a mais, sem contar o crescimento que normalmente tem de um ano para o outro. Só pela inflação, nós deveríamos ter 31.324.000 a mais, e nós não tivemos. Então, o prejuízo disso foi toda essa dificuldade que nós tivemos no ano passado em honrar com os compromissos, e aqui dá para a gente ver bem que a folha de pagamento, né, se reflete aí no percentual alto que fechou por conta da baixa arrecadação. Esses são os dados das metas fiscais e da lei de responsabilidade que nós trouxemos para a apresentação. Gostaria de abrir para pergunta aqui da mesa. Quero agradecer a presença do vereador Felipe Sanches. Secretária, gostaria aqui de fazer uma pergunta. Qual é o valor da dívida atualizada do município com os fornecedores? Se caso tem essa dívida, quais medidas de planejamento estão sendo tomadas para liquidar essas dívidas? Se houver aí algum atraso aí, secretária, no pagamento de fornecedores. Então, eu gostaria de saber o valor e quais medidas a administração está fazendo,
está tomando para resolver. Assim, só de fornecedor eu não tenho aqui o valor separado, mas nós temos o valor que foi entre a receita e a despesa de 2015, foi de 33.700.000 a diferença, né, que era aquilo que eu vinha dizendo antes. As medidas de recolocação, esse ano vai ter que ser um ano com muito mais rigor, né, do que foi os anos anteriores. O nosso principal problema hoje é com a folha de pagamento, porque nós não deixamos de fazer os repasses inflacionários para o servidor, embora a nossa receita tenha sido menor. Nossa receita estava corrigindo em 3% e nós corrigimos os salários nos índices inflacionários, em algumas categorias até alguns outros benefícios a mais. Então, o município já lançou mão, já de acho que esse ano já começou, em janeiro, não me lembro a data, do programa de demissão voluntária, né, que foi um projeto que passou aqui pela casa, e um projeto importante, porque a gente sabe que tem muitos funcionários que acabam, por ter um longo tempo de casa, não tendo tanto mais... diferente daqueles que estão começando, né? E, de repente, falta só incentivo para ele estar se desligando, né? Então, nós lançamos mão de agora do programa de demissão voluntária, já tivemos algumas adesões, né? A gente espera que tenha mais adesões, e vão ser várias medidas que vão ter que ser adotadas para que seja reconduzido esse percentual da folha de pagamento. Abrimos a palavra aos senhores vereadores, por ordem de inscrição, com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Juca Bortolucci. Boa tarde, senhor presidente, vereador Bebeto, da Comissão de Finanças, vereador Wilson, também membro da Comissão de Finanças. Boa tarde, secretária Raquel. Boa tarde aos demais vereadores, boa tarde aos funcionários públicos presentes. Também uma boa tarde às pessoas que nos acompanham através da Rádio Municipal. Na verdade, eu queria aproveitar essa audiência pública, secretária, para que você falasse um pouco também, já que estamos falando sobre os investimentos e os recursos, uma dúvida que houve no ano passado com relação a um projeto que está novamente na casa, com relação à venda dos terrenos. E no ano passado houve aí uma dúvida de alguns vereadores que esses terrenos poderiam ser terrenos que pudessem aí vir no futuro ser construído obras públicas. E pelo que sei, são lotes que a prefeitura recebeu como forma de pagamento por pessoas então que tinham aí algum tipo de dívida com o município. Então eu gostaria de aproveitar essa audiência porque você também pudesse esclarecer essa questão, já que esse projeto tramita aqui novamente na Câmara Municipal. Acho que é importante esclarecer mesmo. Nesse pacote de imóveis, né, que estão sendo disponibilizados aí, no projeto de lei, uma parte deles foi adquirido de execuções fiscais, ou seja, de débito, né, que o contribuinte possuía com o município, que não havia cumprido, né, e uma das formas de nós conseguirmos receber é através de imóveis, né. Então, foi feita a adjudicação de alguns imóveis desse contribuinte que tinha o débito, e hoje a gente precisa, é muito importante que a gente consiga vender esses imóveis para que ele retorne como dinheiro para o município, porque se ele tivesse pago em dinheiro, isso seria receita de IPTU, por exemplo. E como ele não pagou, foi adjudicado os imóveis, então a gente precisa, porque depois tem a parte da saúde, da educação, que constitucionalmente é separado uma parte para a saúde e para a educação desses imóveis, né? Outra parte foi destinada dos empreendedores, né, que na época fizeram investimento no município e ofertaram uma parte dos imóveis para o município. Então, é importante que a gente consiga fazer essa alienação para que volte esse recurso para o município em investimento, né? Eu também gostaria aqui, secretária, de deixar uma pergunta no que o Juca acabou de falar.
porque a gente não tem noção de quanto é o valor. Caso a prefeitura, né, vende esses imóveis, aproximadamente quanto é o valor, quanto vai entrar no caixa da prefeitura? A senhora pode me... Acho que foi mandado as avaliações junto com o projeto de lei. Agora, não tenho certeza. Tem alguém da secretaria que poderia confirmar? O Bruno estava aqui. Foi, né? Tá junto. É para ter as avaliações junto. Isso. Mas tem que ser, né? Pelo menos de 3. Para garantir. Eu não lembro, porque já faz um tempo que nós fizemos, né? Mas é aquilo que está... Desculpa não ter aqui agora, mas é o que está no projeto. Né? Agora, eu não sei, já faz um tempo, né? Tem que reavaliar. É importante essa observação que foi feita, que assim, o pregão de venda é diferente do de compra, né? O de compra a gente vai baixando os valores, o de venda é aberto, como todas as outras licitações, é vendido através de concorrência para quem tiver interesse, e quem ofertar um maior valor leva. É uma concorrência transparente, aberta para qualquer pessoa que queira participar. Secretária, eu só fiz essa pergunta porque eu recebi o projeto, mas os anexos com o valor de aproximadamente, eu tenho certeza que eu não recebi. Pela ordem de inscrição, com a palavra o vereador Giovanni Bolfin. Boa tarde a todos. Eu, como sempre, como de costume, quero fazer algumas considerações e depois eu entro numa sessão de perguntas. Eu tenho aqui umas 8 perguntas mais ou menos, mas é bate-volta, pergunta rápida, resposta rápida, mais para esclarecimento e para que também as pessoas que estão nos escutando pela rádio tenham informação. Primeiro quero fazer, obviamente, como eu sempre faço, consideração pelo horário, e eu acho que isso é uma insistência, né? Algo que eu persisto em todas as audiências, porque eu acredito sim que nós temos como gestores públicos, né, a secretária como gestora pública, nós como agente público, temos o dever, a obrigação de uma certa forma, proporcionar uma reeducação das pessoas sobre o âmbito do olhar do munícipe para com a prefeitura, para com a Câmara. As pessoas não têm muito entendimento do que acontece, onde os vereadores, na maioria das vezes, são taxados de pessoas que não trabalham, né, de pessoas que não sabem o que estão fazendo, porque não conseguem limpar a viela, não conseguem trocar uma lâmpada no poste. Eu acho que todos os vereadores já passaram por isso aqui. As pessoas elas não têm a informação, o conhecimento da atividade parlamentar, e isso dificulta muito. Assim como nas suas secretarias, a quantidade de informações, que são informações públicas, muitas vezes podem chegar ao ouvido das pessoas, e as pessoas fazerem as inúmeras interpretações que acharem por bem. Então, acho que nós temos um dever de fazer essa reeducação, de apresentar, de fato, como é o trabalho da secretaria, como é o trabalho dos vereadores. E nada mais coerente que, para a gente começar isso, que as pessoas participem das reuniões, das audiências. E aí eu preciso saudar o vereador Felipe Sanches pela iniciativa de proporcionar a transmissão pela Santa Bárbara FM, mesmo que sabendo que causa um transtorno na grade de programação da rádio. As pessoas que têm o costume de acompanhar a rádio acabam ficando chateadas por essa interrupção, né, essa intervenção. Mas, ainda que isso aconteça, os assuntos são importantes, de utilidade pública, as pessoas precisam acompanhar. Secretária, eu tenho algumas perguntas, e vou começar. Algumas talvez já até tenham sido respondidas pelo telão aí, mas foi tudo muito rápido, não deu para eu sintonizar, e nós só recebemos agora também a cópia da audiência por escrito. Então, se a senhora puder responder, agiliza. Qual o valor da dívida ativa do município hoje?
A dívida ativa, acho que não estão nos slides, mas é cerca de 190 milhões. A dívida ativa, né? 190 milhões. A dívida consolidada. Peraí. A dívida consolidada está no quadro do resultado nominal, 18.152.465,12. Certo. Quantos meses nós estamos em atraso com fornecedores da prefeitura? Os fornecedores esperam quantos meses, mais ou menos, em média, para poder receber pelo seu serviço ou pelos produtos? Aí depende muito da fonte de pagamento, né? Tem várias fontes, tipo as vinculadas da educação, da saúde e os recursos próprios. O tempo maior é de recurso próprio, que, sei lá, em torno de 6 meses, eu acho, hoje, mais ou menos. Ok. A folha de pagamento foi esclarecida ali 56,16%, né? Há previsão de negociação do dissídio esse ano para os servidores públicos, parcelamento, igual foi feito ano passado? Nós estamos já montando algumas alternativas, porque com o índice da folha, né, passado do limite, a gente tem que analisar junto com o jurídico o que é possível fazer. Mas nós já estamos pensando e já estamos estudando isso, já tivemos contato, inclusive, com o sindicato, para a gente tentar fazer uma adequação que não seja contra a legislação, mas que também o funcionário não seja prejudicado. Certo. O que a prefeitura tem feito no sentido de melhorar esse orçamento? Mas eu falo assim, algumas vezes a gente tem conversado aqui e tem se colocado, como o vereador Juca Bortolucci mencionou, a questão dos terrenos e outros projetos que estão aí, que têm interesse financeiro, né? Só que, ao meu ver, por exemplo, a questão dos terrenos, ela é um ganho financeiro, no momento que você vende os terrenos, faz o leilão e vende, mas é uma situação pontual. Eu vejo como um paliativo, é momentâneo. Você tem um problema orçamentário, financeiro, você vende o patrimônio que você tem, quita aquelas questões e resolveu, fechou o caixa. Só que é pontual. No ano seguinte, os problemas orçamentários vão persistir, né? A arrecadação, ela não vai, nós não vamos ter uma surpresa de um aumento de arrecadação de um ano para o outro em 50%. Não vai existir isso, né? Isso fora da realidade nacional. Então, eu analiso assim, a questão dos terrenos, ela é muito além do que simplesmente resolver uma situação pontual. Eu acho que quando você vende o terreno... Não é ela que salva, mas assim, são várias... um conjunto de situações, né? Que nem nós tivemos o projeto do Refis ano passado, né? Que foi importante, porque nós conseguimos recuperar uma parte da dívida ativa, né? Lógico que, considerando do todo, é um percentual pequeno, mas quem foi lá pôde ver que teve muita gente interessada, né? Teve bastante gente interessada. Então, assim, foi uma ação importante. Ao longo desses 3 anos, nós tivemos um trabalho com a dívida ativa de cobrança, fora do Refis, mas de cobrança desses débitos, tanto de forma administrativa como judicial, né? Para que o contribuinte perceba que nós não estamos deixando de lado, que nós estamos fazendo a nossa parte, cobrando. E os terrenos, na verdade, a gente vem tentando esse projeto desde 2014, né? Desde 2014 a gente tem essa alternativa. Em 2014 não conseguiu, 2015 não foi possível e agora está novamente. Então, são várias alternativas. Fora isso, nós tivemos a redução de atendimento, né, do PASSO e dos órgãos administrativos, que foi para reduzir uma parte das despesas também. Hoje está retomando o horário normal, porque também era por um prazo específico, não era para ser permanente, né?
Contratos a gente tem revisto sempre, mas agora assim, já está meio que se esgotando. A gente tem uma comissão que analisa as compras, né? Só que assim, já foi segurado tudo que a gente pôde ver de excesso que tinha, a gente segurou. Só que o que está acontecendo é que a gente está com uma crise muito forte no nosso país, a gente pode analisar os dados que são transparentes que a gente tem aqui. E eu trouxe também a apresentação do ano passado para a gente comparar que se nós tivéssemos uma arrecadação no mínimo corrigida pela inflação, e inflação oficial que eu estou falando de analisar a energia, por exemplo, que subiu, sei lá, 50%. Estou falando de 11% que foi a inflação oficial do período. Nós teríamos 31 milhões a mais de arrecadação, só que nós não tivemos, por conta de todo esse cenário que nós estamos vivendo no país, né? Eu falo porque eu entendo que a venda dos terrenos pode resolver uma parte do problema, mas há uma descapitalização do patrimônio público. Então, quando é a mesma coisa que na minha casa, eu tenho uma moto e aí eu preciso fazer alguma coisa, eu quero viajar ou resolver um outro problema, e eu vendo a moto para fazer isso. Eu viajo, eu resolvo o meu problema. Mas aí a gente volta naquela regra de ouro que eu vinha dizendo. Qual que é a regra de ouro? Que nós não podemos ter um número maior de receita de capital do que a despesa de capital. A despesa de capital, que é o investimento, tem que ser sempre maior, né? Isso é apurado no final do ano, ele tem que ser sempre igual ou maior do que a receita. E se essa receita for maior, ela tem que ter a disponibilidade lá para ser investida no ano seguinte. Então, assim, no poder público não pode acontecer isso que acontece, às vezes, na vida particular. Você vende um bem para estar pagando uma conta que ficou para trás. A gente não pode. Nós temos que... isso é fiscalizado rigorosamente pelo tribunal. O município e todos os órgãos públicos não podem ter perda de patrimônio, né? Ele pode se dispor do patrimônio, porém ele tem que ser convertido em investimento. Então, e aí entra uma outra questão, né? Porque quando você está com pouco recurso, você segura nos investimentos, correto? Eu não tenho recurso para comprar um prédio, então eu não gasto com aquele prédio. Eu vou quitar as coisas que eu tenho que quitar. E eu vi aqui mais ou menos que foram feitos em torno de 20 milhões de investimentos. Esses investimentos são em que área especificamente? A gente pode detalhar depois, se quiser eu posso até mandar esse detalhamento, mas principalmente foi feito na área da educação, que é a construção praticamente pronta, né, dos CIEPs, o investimento nas creches e o término das obras da saúde. De recurso próprio mesmo, praticamente... desculpa, é que esses dados são consolidados. Tem o investimento do DAE também, que é a construção dos convênios dele lá. Mas é basicamente isso, saneamento, saúde e educação. Recurso de outros, bem pouco. Não tenho aqui, mas posso encaminhar depois. Então, de recursos próprios... De recursos próprios, não. O que foi feito em investimento? Não, é que esse valor tem tanto de convênio como de recurso próprio também, né? Que na saúde e na educação, por exemplo, tem recurso próprio também, não tem só de convênio. O que eu estou dizendo é que, assim, onde que está esse investimento? No saneamento, praticamente na educação, na construção dessas escolas, e na saúde, no término das unidades básicas. Tá. Praticamente isso. A última pergunta. Primeiro, vou fazer uma observação. Hoje nós tivemos a audiência pública de saúde. Foi apresentado aqui um demonstrativo financeiro que a gente precisava entender como que ele está interligado com o seu demonstrativo aqui na audiência. No demonstrativo financeiro da audiência pública de saúde, está aqui receitas de impostos municipais e transferências constitucionais legais. Aí vem arrecadado no período, uma coluna arrecadada no período e outra arrecadada no exercício. Vamos tratar do exercício. Valor total, R$ 252.539.539,56. Nós questionamos isso porque deu a entender na audiência que esse valor era um valor, então, de receitas
de impostos municipais, transferência de forma global. E aí depois foi dito que não, que era só sobre IPTU, ITBI, SSQN e taxa. Teria condições da gente, se puder explicar como que funciona o que é essa planilha, tem relação com a sua planilha, onde que ela se enquadra? Ela tem relação, porém, a saúde não são todas as receitas que fazem base para a conta da saúde. Então, que nem, por exemplo, aqui, IPTU, ITBI, ISS, está dentro lá das receitas tributárias, né? Isso aqui é um tributo. Uhum. Né? Que nem aqui, por exemplo, cota parte do FPM, ele já estaria dentro de transferências correntes ali. 40 milhões lá. Uhum. Né? Então, assim, os nossos valores são mais amplos. Ele pega toda a arrecadação, né? Uhum. Que, inclusive, tem a arrecadação do DAI, por exemplo. Né? Mas então surgiu pontos. uma outra dúvida. O valor dos 30 e tantos % da saúde, que é divulgado pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde nas audiências públicas, eles são valores relativos a esse montante ou esse? A esse aqui. Tanto que a gente tem aquele quadro lá das despesas por função de governo, que a gente pega toda a despesa do município e calcula quanto cada um representa. Que é sempre aquele questionamento, mas o seu percentual no básico da saúde. É porque cada um tem uma fórmula de cálculo. A da saúde, ela segue a legislação que fala como você calcula a saúde, o gasto com a saúde. Tem receita que ele não faz parte dessa conta. Então, por isso que acaba sendo diferente. Né? Mas aqueles dados lá estão dentro do nosso. Então, na verdade, quando nós temos aqui os 30%, não são relativos a essas receitas que são receitas tributárias. É o percentual daquelas receitas que fazem a conta para ela, que são essas que são demonstradas na audiência da saúde. Mas não são baseadas em percentual no exercício, no valor global que você apresenta. Eles estão aqui eles estão ali dentro. Isso, mas não é do todo, porque a lei diz isso, né? Que são de algumas receitas. Que nem, por exemplo, você dá um exemplo. Até um tempo atrás, a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, não fazia conta para o percentual de repasse para a Câmara, por exemplo. Não fazia. Hoje, passou a fazer. Né? Então, assim, a gente segue as regras, né, da legislação e do tribunal. Então, se fôssemos calcular o percentual sobre esses valores que foram apresentados aqui, seria um percentual menor? Seria diferente, porém, o que a saúde apresenta é o correto. Né? É que nem nós temos esse quadro na nossa apresentação de percentual do total. Né? Aqui no nosso, dá 29,27%. A saúde. A saúde. Eu não sei qual foi o percentual que eles apresentaram de manhã, não cheguei a acompanhar, mas o nosso é do total. O deles é o da apresentação, por isso que vem a parte financeira, faz parte da apresentação da saúde, né? Para detalhar e informar com relação à legislação deles. A gente segue a nossa legislação, que é a Secretaria de Tesouro Nacional e o que o Tribunal, os relatórios que a gente tem que preencher. Né? Okay. Porque, na verdade, esses quadros são tudo quadros prontos, que a gente segue o que está na legislação. Né? Não são que a gente que desenvolve, mas sim são modelos prontos que a gente tem que preencher. Eu lamento que a Prefeitura tenha encaminhado o refis muito atrasado daquilo que nós precisávamos, daquilo que a população precisava, porque a gente se deparou com um prazo muito curto, nós discutimos isso em 2013, 2014, 2015, e aí ficou para o segundo semestre de 2015, tem o processo de tramitação aqui na Câmara, e, no final das contas, ficou apenas com um mês para as pessoas correrem atrás para aderirem ao programa. E eu sei de muitas pessoas que gostariam de ter participado e acabaram não participando. E, infelizmente, esse ano nós não teremos mais. Quem sabe se a Prefeitura tivesse apresentado isso no primeiro semestre de 2015, isso teria tido um pouco mais de tempo para a gente poder votar e as pessoas se inscreverem e a Prefeitura arrecadar mais. Né? Então ficou... É que ele acaba sendo a última alternativa que a gente tem. Por quê?
A gente ouve muito isso. A pessoa não paga esperando sempre o refis. Isso é péssimo para o município e péssimo principalmente para aquele que paga em ordem. Porque, né, o ideal seria que cada um cumprisse e pagasse no vencimento. Estou falando num período normal, né? Agora, nesse período de crise, que a gente sabe que tem muita gente com salário reduzido, desempregado, porque eu tenho certeza que nós que estamos aqui provavelmente conhecemos uma ou mais pessoas que perderam o emprego recentemente, né? Então, nós não estamos falando desse período que por força maior a pessoa deixa de pagar, né? Nós estamos falando daquele que tem condição e que usa o dinheiro que ele deveria pagar o seu imposto para fazer qualquer outra coisa e fica esperando lá um dia o refis para poder pagar. Do primeiro ano para cá, a gente observou que a questão da dívida ativa aumentou muito. Assim, deu um gap, assim, foi muito intenso. A senhora acredita que isso seja devido, por exemplo, ao aumento do IPTU? As pessoas acabaram entrando num banco de inadimplência por conta de um cadastro de inadimplentes, por conta de uma revolta pelo aumento dessa, em alguns pontos onde foi observado em 600%, 500%. Teve muita gente que teve redução também e não teve aumentos tão expressivos. Então, e como a maioria não foi que teve aumento maior, eu acredito que não. Agora, o que acontece é que, assim, quanto maior o índice inflacionário, a dívida ela é corrigida também pelos índices inflacionários, né? Então, quanto maior o índice de inflação, também vai aumentar de qualquer forma a dívida também, que a gente tem que corrigir, né? Outra dúvida. Alguns itens como habitação, algumas coisas que são colocadas nos projetos aí, tanto na LOA, na LDO, no final das contas eles acabam sendo mais figurativos, porque ele é apresentado como uma proposta orçamentária para aquele segmento, e depois a gente vê que, na verdade, não houve aplicação nenhuma, né? Por que acontece esse tipo de coisa? Não seria mais, então, viável que não existisse esse item, por exemplo, no programa, no planejamento orçamentário? A habitação, por exemplo, teve uma previsão de 1.200.000 no ano passado. Mas, como teve aquele projeto dos apartamentos lá, que foi subsidiado e não precisou de aporte de recurso próprio do município. Então, não foi utilizado. Agora, sim, a gente precisa deixar aberto, porque se tiver algum programa, a gente perde por falta de previsão orçamentária. Por isso que, às vezes, principalmente ali na receita de capital, sempre, e isso é histórico, a gente pode analisar quantos anos quiser para trás, ele sempre tem uma previsão muito maior do que é realizado, porque a gente tem que prever essas possibilidades no orçamento, porque a primeira coisa que as secretarias pedem é a previsão orçamentária. E se a gente não tem, aí já nem passa para o passo seguinte. Sobre o dissídio dos servidores, qual que é o percentual que está dimensionado? O que se espera a previsão, né? Ainda a gente não tem um percentual para estar passando, porque nós estamos ainda estudando para ver a questão legal e para ver o quanto isso vai refletir até dezembro no comprometimento da Receita. Tá, joia, obrigado. São essas minhas palavras, senhor presidente. Secretário. Crise e mais crise. Prefeitura aí em dificuldade. Secretária, já que a gente ouve falar de tanta crise, a senhora sabe me dizer quanto foi gasto num prédio particular na reforma do novo centro de especialidade? Eu fiz essa pergunta de manhã e o secretário disse que a senhora seria a responsável disso. De cabeça eu não tenho, mas, salvo engano, acho que já foi objeto de requerimento aqui por essa casa, não foi? Não. Eu não vou saber de cabeça, mas se vocês fizerem requerimento, a gente pode estar respondendo, porque esses assuntos assim pontuais, a gente acaba não tendo aqui na hora para responder, mas assim que tiver um requerimento, a gente pode estar respondendo. Eu também gostaria de fazer outra pergunta à secretária sobre o portal de transparência. O que a prefeitura está fazendo para melhorar o portal de transparência? Eu sou uma munícipe e eu acompanho a merenda escolar da minha filha, e eu vi lá que está ruim.
Quando eu vou querer saber quanto a prefeitura está gastando, uma pessoa simples, ela não vai conseguir, mas de jeito nenhum, conseguir ver esses dados. Quanto ao portal Transparência, secretária, o que a prefeitura está fazendo para melhorar? E também gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Carlão Motorista e do vereador Antônio da Loja, o líder do prefeito. Vereador, no portal de transparência, a gente disponibiliza o balancete das despesas, que tem uma unidade orçamentária exclusiva para merenda escolar, né? O padrão do relatório é o padrão, a gente tem que seguir o padrão de relatório, mas é facilmente identificado, porque tem uma unidade orçamentária exclusiva para merenda escolar. Lá pode-se ver, mas, além disso, se eu não me engano, tem o Conselho de Alimentação Escolar também, né, que é formado por, inclusive, acho que pais de alunos, que pode fazer esse acompanhamento da aplicação da merenda nas escolas, né, do fornecimento. Eu fiz essa pergunta, secretária, porque no exercício de 2013, da conta do governo, que já chegou a essa casa no Tribunal de Contas, um dos apontamentos é isso, falta de transparência. O Tribunal de Contas viu que falta transparência. Então, é dificultoso, assim, hoje, quem quiser acompanhar as contas da prefeitura, se não for uma pessoa técnica, ela não vai conseguir. Mas aí acho que fica meio contraditório, porque recentemente também nós tivemos um ranking dos órgãos públicos do Ministério Público Federal, que o município de Santa Bárbara estava melhor colocado aqui da região no quesito transparência. Então, depende da avaliação que se é feita. Agora, se uma avaliação feita pelo Ministério Público, nós tivemos bem colocado, pelo Ministério Público Federal, acho difícil dizer que não está sendo cumprida a transparência, né? Eu não afirmei nada, secretária, que não está sendo cumprido. Eu só disse que hoje quem quer ter acesso à transparência não consegue. Eu mesmo tenho muita dificuldade. Agora, você imagina as pessoas que são mais simples do que eu. Não consegue. Com a palavra, o vereador Wilson, da Engenharia. Boa tarde, secretária, nobres colegas vereadores aqui presentes, público, você que está aí nos ouvindo pela Santa Bárbara FM. Secretária, eu vou ainda continuar aqui a saga, né, das contas na parte da manhã, porque eu perguntei ao Dr. Dreyson, responsável então pela saúde, ele realmente falou, não, isso é a área da Raquel, você tem que perguntar para ela. Então, lá vai. Eu tenho uma imagem aí, por gentileza, se pudessem pôr, é só para a gente poder esclarecer. É sobre essa imagem que eu gostaria de entender. Ficou meio escuro, né? Bem escuro, né? Bom, mas lá, a minha pergunta. Em 2010, então, foram gastos, ou seja, investidos na saúde, 43 milhões. Está lá, o primeiro lá, né? Aí, em 2011, 53 milhões, quer dizer que 10 milhões a mais. Em 2012, 64, tá? Então, são 7 mais 4, 11 milhões a mais. Em 2013, 70, são 6 milhões a mais. Em 2014, 73, 3 milhões a mais. Em 2015, 90 milhões. Isso dá 17 milhões a mais num ano de crise. Eu só queria que explicasse, entendeu, o que aconteceu. No ano de crise se investiu mais na saúde? Pelo que eu pude ver, fiz uma análise aqui rapidinho do que foi apresentado hoje, foi detalhado os gastos aqui, eles passaram certinho o que foi quanto foi cada tipo de despesa. Mas a saúde, ela não tem um limite de despesa, né? Quanto mais se investe na saúde, mais precisa. E, principalmente, nesse momento em que muitas pessoas que antes tinham um convênio, hoje passam a não ter mais. Então, a gente percebe que quanto mais dificuldade as pessoas passam, maior é a demanda por saúde e educação, né? E assim, diferente de uma empresa que passa por dificuldade, quando ela demite ou ela diminui a sua produção, os órgãos públicos
não consegue fazer isso, porque quanto mais dificuldade as pessoas têm, quanto maior a crise, mais demanda pelo serviço público se tem, principalmente na área da saúde e da educação, que às vezes a pessoa até tinha condição de pagar uma escola particular, mas passa a não ter mais num momento desse. E não só por estar desempregado, mas no custo das coisas, né? Que hoje qualquer um de nós percebemos que a inflação oficial é 11%, mas a gente, cada mês que vai no mercado, percebe que as coisas estão no preço mais caro. Então, quanto maior a crise, mais demanda se tem pelo serviço público, principalmente da saúde e educação. Bom, justamente essa indagação que nós fizemos ao secretário, e eu até disse a ele que tinha a impressão de maquiagem nos dados, porque num ano totalmente recessivo, né, com a baixa arrecadação, de repente a educação consegue investir, a saúde consegue investir mais do que os outros anos todos, um índice bem maior. Isso me causou, né, uma estranheza. Foi isso que estou tentando identificar, o que realmente gerou. Realmente foram gastos, esse dinheiro, são valores foram investidos esse dinheiro. Foi devido à crise, ao uso então do sistema de saúde, que houve esse investimento maior então na saúde. Foi necessário. Sim, e todos esses dados são extraídos de documentos oficiais que são posteriormente auditados. Então, assim, se existe alguma dúvida com relação aos valores, a gente não tem como... Eu não tenho dúvida nenhuma, só me causou estranheza o fato de, num ano recessivo, de repente, se investir muito mais do que nos outros anos. Só foi isso, né? E o secretário me pediu para que eu lhe fizesse a pergunta direcionada à digníssima, e não a ele, porque ele simplesmente falou que os dados vêm de vocês. Tá? Obrigado, secretário. Carlão, motorista. Antônio da Loja. Secretário, também gostaria de fazer a última pergunta aqui. Houve atraso no recolhimento do Fundo de Garantia dos Funcionários Públicos no ano de 2015, entre os meses de agosto e dezembro. Se houve esse atraso, a Prefeitura paga a multa, e se pagou multa, qual foi o valor? Estamos em dia com o recolhimento do Fundo de Garantia dos Funcionários. Isso pode ser obtido através de extrato. Está tudo recolhido, o Fundo de Garantia. Abrimos a palavra às pessoas presentes que queiram formular perguntas. Não havendo ninguém, deixo a secretária aí com as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, né, a presença de cada um dos vereadores aqui presentes. A gente sabe que o nosso assunto acaba sendo meio maçante, porque são números, né? Mas eu acho que é importante esse momento, né? E assim, a gente sempre pede, né, o apoio, a colaboração dos vereadores nos projetos e nas ações que são para recursos, né, ou alguma medida de contenção de despesa e tal, porque é necessário, né? Se faz necessário, a gente não adianta a gente ter ideias ou buscar alternativas que outros municípios buscam, se a gente não tiver também a colaboração dessa casa na aprovação dos nossos projetos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. A secretária tem razão, mas falando diretamente sobre as vendas de terreno, não dá, secretária, para essa casa votar um projeto que os vereadores não sabem quanto será a arrecadação se o município vender esses terrenos. Então, os vereadores vão dar uma carta aberta e vai vender o terreno e nós não sabemos quanto vai ser para a prefeitura. Sabemos que é 20% para a saúde, não sei o quê, mas e o valor exato? Agradeço a presença da senhora Raquel Campaiol, que conduziu esta audiência, aos demais vereadores e presentes, encerrando essa audiência pública. Muito obrigado a todos.